Sonido e vocês me escutam? Sim, então estamos tendo todo o sistema funcionando corretamente. Tá. Então, minha gente, o, o MetaTrader 4 ou o MetaTrader 5 é uma muito boa plataforma de trading, porque é, digamos, a usada pela Iron Forex. Então, é algo que tem muitas vantagens e você pode ter uma gestão de uso dos indicadores através dessa plataforma. Então, o que eu tenho ensinado para a gente, e, bom, antes disso, falando do aviso de risco, os instrumentos que estamos usando no Iron Forex, que são CFDs, são instrumentos com muito margem grande, um forte alavancagem e tem o risco de você perder capital ou perder todo o seu capital. Então, isso não é, digamos, para toda a gente, o trading, tem que ter isso em consideração. E quando você está fazendo trading com a conta real, é importante que você saiba dos riscos envolvidos para proteger o seu capital. O que eu digo em todos os meus seminários, webinários, classes, são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde é que não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, a gente precisa ser do grupo dos traders treinados, tá? Isso como número 1. Número 2, usar sempre uma ordem de stop loss, de paro de perda, para com isso, se nós não temos controle do preço, porque se precisam milhões de dólares para fazer câmbios, trocar os preços nos instrumentos como o euro-dólar, do que sim temos controle é do stop loss, do que é a possibilidade de nossa perda. Então, para isso é o uso do que é uma ordem de máxima perda e tem uma ordem também de máximo lucro, que são em inglês o stop loss e o take profit, para a gente usá-los e ter uma boa gestão de risco e parar a perda do jeito que eu vou falar no momento. Eu vou pôr isso em português também, para português de Portugal, para ficar mais adequado para o mercado de Portugal. Já ficou. Agora, temos o que é o terceiro conselho, que é baixar o alavancagem. Você pode baixar o alavancagem. Não é que você tenha que trabalhar com a alavancagem de 1 a 200, 1 a 500. O alavancagem, você pode escolher o alavancagem, e o alavancagem que eu aconselho é 1 a 25, 1 a 30, que é o que é legalmente autorizado pela FCA na Europa, para os brokers da Europa. Então, esse é o alavancagem. Outros países têm alavancagem, que é legal, muito mais grande, mas tem uma fórmula que diz o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Então, por isso é que é muito importante, sobretudo ao começo, baixar o alavancagem. Número 4, não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital, qual é uma aproximação conservadora do que a sua gestão de risco. E o quinto conselho é não abrir muitas posições ao mesmo tempo,
porque isso pode fazer que o controle das suas posições, que isso saia de controle e que, por isso, você possa ter perdas também. Se você segue esses 5 conselhos, é muito mais difícil que você possa ter um trade-out, um margin call, ou que é queimar a conta, que é perder praticamente todo o seu capital. A exceção de responsabilidade, todo o material que se apresenta nesse webinário é meramente educativo. É material educativo, em nenhum momento é uma sugestão de trading. A responsabilidade das posições em conta real são unicamente do trader que faz e toma as decisões de colocar e fechar posições, tá? Então, a Iron Forex e um servidor, o Carl Praz, estamos exentos dessa responsabilidade e esse webinário também tem direitos de autor, pelo que a reprodução e cópia do mesmo está estritamente proibida. Tá. Então, se eu abro um novo gráfico, que pode ser uma janela do gráfico, que pode ser algo assim, eu tenho ensinado em webinários anteriores que você pode configurar o gráfico a seu... Você faz aqui onde diz propriedades, e aqui as cores que vamos pôr, se é recomendável preto, porque isso ajuda a proteger a vista, sobretudo se estamos fazendo um trading de noite, então isso faz que não tenha tanta luz o que é a plataforma, tá? O primeiro plano vamos deixar branco, o que é a quadrícula vamos pôr branca, e não porque vamos usar a quadrícula, mas porque isso faz que apareça no gráfico o que é o preço de compra e o preço de venda, o bid e o ask. Então, por isso, deixamos isso em branco. A barra de alta, deixamos ela em verde. A barra de baixa, vamos pôr ela em vermelho. O candle, que é o castiçal de alta, pomos ele verde, pode ser verde lima. E o castiçal de baixa, vamos pôr ele vermelho, tá? Então, isso está ficando ao gosto de nós, para nós ter maior claridade no uso da plataforma, tá? Aqui onde diz mostrar, vamos pôr os primeiros 5, depois vamos quitar o rate e o volume em ticks, e o histórico de negociação também nós podemos quitar, e assim temos esse gráfico ao gosto. Outra coisa que nós podemos fazer é as velas podem ser um pouco mais pequenas, e nós podemos deixar esse espaço aqui com essa flecha que vai para a esquerda. Aqui nós podemos ter esse pequeno espaço para nós ter esse espaço para calcular os possíveis próximos movimentos do preço e não ficar tão pertinho da beira do gráfico, para ter maior possibilidades de pôr gráficos, linhas, triângulos, ocos, etc. Qualquer padrão que nós estejamos vendo, tá? Então, temos esse é o gráfico, e a pergunta que a gente pode ter é, por exemplo, olha, Carl, é isso algo que nós vamos ter que estar fazendo todo o tempo com novos gráficos? A resposta não. Para isso, nós podemos ter o que são modelos, os templates, ok? E podemos salvar o template, o modelo, com o nome, por exemplo, em branco. Eu gosto de pôr em branco, porque é um jeito para eu saber, olha, esse é um gráfico novo, do qual eu posso pôr todas as linhas que, para mim, possam dar claridade no gráfico. Tá? Bom, então, tem agora que estamos chegando ao ponto 2 indicadores, e aqui
no navegador, é o ponto onde você tem essa janela com os indicadores e, principalmente no MetaTrader, você tem os indicadores de tendência, osciladores de volumes, Bill Williams e uns exemplos de outros indicadores. Tem uma base, um buffet, um arsenal de indicadores muito grande. Então, eu prefiro ensinar a gente a usar bem alguns indicadores para ter maior informação do que está fazendo o preço, que usar 10, 20 indicadores que a pessoa não saiba usar de um jeito adequado. Tá? Aqui no que diz tendência, você vai encontrar o que diz moving average, que é o tema de hoje. Tá? Esse é o tema de hoje. Então, o que é a meia móvel, o que é o promédio móvel, é um indicador, eu posso dizer, 80%, quase 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis e tem 10 tipos diferentes de meias móveis. Os mais usados, que vamos ver nesse webinário, são o que são a meia móvel simples e a meia móvel exponencial. Os outros são configurações especiais que são usadas por alguns outros indicadores. E isso é algo que nós vamos poder ver em futuros webinários. Tá? Então, todos esses indicadores, esse 80% a 90% dos indicadores que estão baseados em meias móveis, têm um ligeiro grau de retraso. Isso não quer dizer que não esteja dando informação para o presente. Os sinais de entrada ou saída de uma posição podem chegar um pouco depois que o que é o price action. O price action é o sistema, é o indicador mais atual. Não existe um indicador mais atual que o preço. Aqui nesse gráfico nós temos dois tipos de velas, não? Dois tipos de castiçais japoneses. Temos todas as velas que já fecharam no passado, esse é um gráfico de 1 hora, e tem essa vela pequenininha aqui, que é a que está viva. Essa é a que se está formando nesse momento e que, ao final desse webinário, ela vai fechar. Agora, um conselho muito importante é que a sua vela de decisão, o seu castiçal japonês de decisão, que nunca seja um que está vivo, porque esse pode trocar, pode mudar muito. Agora ele é vermelho, se pode trocar a verde, pode finalizar como um Doji, pode fechar como uma vela vermelha grande ou verde grande. Tá? Então, nós temos que ter certeza que a decisão que a vela que estamos tomando como base para tomar nossa decisão, que seja uma vela que já tenha fechado. Ok? Agora, temos também indicadores adiantados. Não é que esses indicadores adiantados possam dar uma ideia de qual vai ser o preço futuro, mas sim podem dar uma ideia de o que é possíveis pontos de onde nós podemos ter topos e fundos, suportes e resistências, tá? Então, quais são esses indicadores que têm esse grau avançado? Um é Fibonacci, e nós temos tido webinários baseados no Fibonacci. Tá? E o outro tem que ver, olha, essa semana estamos vendo o que são as meias móveis. Esse dia, terça-feira,
para o mercado de Portugal, principalmente, que agora no Portugal, em Lisboa, são as 7 da noite com 26 minutos. Ok, então, estamos vendo esses indicadores avançados. Um deles é o Fibonacci, onde você pode ter, através do cálculo do Fibonacci, você pode calcular, se você faz a sua tarefa, possíveis zonas, possíveis níveis de topo e fundo, de suporte e resistência, para calcular os possíveis próximos movimentos do preço. Esse é um. E o outro tem que ver, olha, essa semana estamos com meias móveis, a próxima semana eu vou estar, agora são as 4 da tarde, com 27 minutos em São Paulo, 7 da noite, com 27 minutos em Lisboa. Então, esse webinar está mais, digamos, enfocado ao mercado português. E o que é a quinta-feira, eu vou estar transmitindo para o mercado do Brasil, para as 7 da noite do Brasil, que seria às 10 da noite de Portugal. Então, essa semana, que é terça-feira hoje, quinta-feira do dia depois da manhã, temos o que são meias móveis. A próxima semana estaremos vendo bandas de Bollinger e a próxima semana estaremos vendo a nuvem de Ichimoku, que é o Ichimoku Kinko-Hyo, que é um indicador muito bom que o Japão deu para a gente e que tem a característica que a nuvem, o que é o indicador da nuvem, vai 26 períodos para frente. Então, já está falando de possíveis zonas, de possíveis níveis de topos e fundos, de suporte e resistência, para nós calcular também quais podem ser os próximos movimentos do preço. Então, isso é automático, ajuda muito. Tá? Agora, o price action, tem gente que só faz trading com price action, que só precisa o que são os castiçais. Mas eu sou da ideia, isso é o que eu transmito para a gente, que há mais informação, mais possibilidades temos de estar no certo no nosso trading. Tá? Então, as meias móveis ajudam muito. A primeira que vamos ver, aqui onde diz período, nós podemos configurar a 200. Essa meia móvel de 200 é uma que se chama a meia móvel de ouro agora. Duas características das meias móveis que a gente, por favor, escreva, por favor, anote. Número 1, a mais grande seja o período, mais longe vai ficar a linha do preço dos castiçais. Portanto, a mais pequeno, o período, mais pegado vai ficar do preço. E cada um desses possibilidades dá uma informação diferente. Então, eu sugiro, eu aconselho usar diferentes configurações de meias móveis para ter maior. Meias móveis são um sistema, basam um sistema de segmento de tendência, por isso é que está aqui no apartado de tendência. Tá? Isso o que quer dizer é que esses indicadores que estão nessa carpeta de tendência são indicadores que funcionam muito bem quando o mercado está em tendência. Mas se o mercado está lateral, podem dar maus sinais. Tá? Então, é importante que as meias móveis vão falar quando estão em movimento lateral e quando estão em tendência, e é quando melhor funciona. Então, aqui eu posso
eu dou double click, ponho 200, vou manter a meia móvel simples. Aqui você tem a exponencial, a suavizada e a ponderada. A ponderada e suavizada, ok? Suavizada e ponderada, tá. Aqui vamos por a simples. Vamos aplicar a meia móvel que seja calculada com o preço de fechamento, que é o close. Eu sugiro pôr uma cor amarela, porque é a meia móvel de ouro, e a linha um pouquinho mais grossa. Então, o que temos ao final é isso. Para começar, do mais simples ao mais complexo. Se o preço está por em cima da meia móvel de 200, estamos em território alça. Se o preço está debaixo da meia móvel, estamos em território a baixa, tá? Se o preço cruza essa meia móvel, muito possivelmente estamos no movimento lateral. Agora, depende do... Isso pode ser usado em qualquer das temporalidades, mas acontece que se eu vou de um dia, vemos que o preço está por embaixo da meia móvel, então estamos em território baixista ao longo termo, mas em uma hora estamos em um território alça a curto prazo. Então, os melhores momentos para aproveitar essa meia móvel, eu vou usar também o que é o euro-dólar, vou usar o template o modelo da meia móvel de 200, que é a Simple Moving Average, vou pôr isso em um dia, um mês. Tá, isso é interessante porque aqui temos o que é quando foi a alça e quando foi a baixa. Tem dois ótimos momentos para nós colocar uma posição que são quando cruza a meia móvel ou quando topa com ela. Então, aqui cruzou e é uma confirmação que estamos no movimento alça que pode ser aproveitado. Por o price action, aqui vemos que está em um lugar lateral, onde temos um oco, um ombro, cabeça a ombro, e que se quebra para baixo. E aqui nós temos a confirmação que o preço entra em um território abaixo e topa com a linha para continuar com muita força para baixo. Então, nós temos, nesse caso, a possibilidade de aproveitar esse movimento à baixa, que já tem mais de um ano, quase um ano e meio, que o preço do euro-dólar tem tido baixando e que desceu até níveis do 0,95 dólar por um euro, e nesse momento está em 0,98, 7,84. Então, essa meia móvel é muito usada por muitos traders, e não é que você se tenha que casar com um indicador. Você pode ter, por exemplo, vou abrir outra janela aqui do dólar com o yuan chinês, para ter 4. Vou pôr ela aqui em branco. E então eu tenho 4 gráficos. Então eu posso ir aqui à janela, eu vou lado a lado e eu tenho 4. Então eu posso ter, por exemplo, aqui, e isso pode ser com o mesmo instrumento, nesse caso, bom, o euro-dólar, eu tenho aqui com a meia móvel dourada de 200. Tem outra meia móvel muito usada, sobretudo no Brasil. Vou pôr isso outra vez aqui em branco com o dólar-ien, que é o gráfico semanal, por exemplo. Eu vou usar a meia móvel, vou usar uma que vai muito pegadinha ao preço, que é 9 períodos. O que quer dizer isso? Quando estamos falando de períodos, isso quer dizer, porque a pergunta seria: oi, cara, e por que não disse dias, por que não fala isso de horas ou de minutos? O que passa é que o período é
que aplica na mesma proporção em cada uma das temporalidades. Então, se eu estou trabalhando com semanal, esse está tomando em conta, com o período de 9, as últimas 9 semanas, o promédio das últimas 9 semanas. Do dia, o promédio dos últimos 9 dias. Na hora, o promédio das últimas 9 horas. E no de 1 minuto, o promédio dos últimos 9 minutos. Tá? Nesse caso, são o promédio dos últimos 9 semanas. Eu vou fazer ele exponencial. Qual é a diferença entre uma meia móvel simples a uma meia móvel exponencial? A simples valora o promédio do preço de igual jeito os anteriores que os mais atuais. O exponencial põe mais atenção nos preços atuais, ok? Então, ele tem uma ligeira correção com respeito ao simples, que faz ele possivelmente mais exato para nós estar mais atentos aos preços atuais. Essa, como é um pouco mais rápida, vou pôr ela de cor azul e vou aceitar. Então, o que eu tenho é essa meia móvel aqui. Agora, qual é a estratégia que nós podemos usar com essa meia móvel? Eu repito, essa meia móvel, eu tenho o entendimento, é uma ferramenta muito usada no Brasil. Você tem uma vela de quebramento, uma vela base, que cruza para cima com muita força a meia móvel exponencial de 9, o que é uma EMA, Exponential Moving Average, 9. E eu mantenho a posição aberta até que o preço feche do outro lado, que é aqui. Um momento. Tá, então, eu usando essa meia móvel, eu tenho, entro aqui, saio aqui. Agora, a tendência só fez uma pausa para corrigir uma situação de sobrevenda e então ela vai ligeiramente para baixo, mas depois quebra outra vez para cima. Então, eu entro aqui e eu ainda não tenho um claro sinal de saída, tá? Então, isso que quer dizer é que é uma meia móvel que se pode usar em qualquer temporalidade para usar movimentos, aproveitar movimentos à alça ou baixa que podem ser importantes. Aqui, por exemplo, tem uma vela de entrada forte, uma vela base. O preço cruzou por em cima, mas aqui continuou. Essa pode ser outro movimento de entrada. Coloca a posição aqui e você sai cá. Esse é um movimento que se pode aproveitar. Aqui temos muitos pontos de entrada, entrada e saída, aqui, e depois aqui a entrada para entrar em curto e sair, por exemplo, aqui. Então, para scalping, para day trading, para swing trading, eu vou falar qual a diferença. Olha, um scalper é um trader que usa gráficos muito rápidos, como de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, tá? Essa meia móvel ajuda para um scalper. O day trader, possivelmente, ele usa gráficos de meia hora, de 1 hora. Também serve. Para um swing trader, que é um trader que deixa posições abertas por alguns dias, talvez semanas, ele usa gráficos de 4 horas, ok? Por exemplo, ou de um dia. E ajuda.
depois você tem o investidor que usa gráficos semanais ou mensuais. Em qualquer caso, essa meia móvel, igual que a 200, essa meia móvel também pode ser usada. Ok, agora, essas dois funcionam com o sistema de um cruze, já seja que o preço cruza para cima ou cruza para baixo da meia móvel. Agora, o que as meias móveis oferecem é outro jeito alterno de leitura de gráfico que não depende exatamente do price action e pode dar a você maior permanência na posição e na tendência que resulte em maior lucro para você. Não tenho uma receita geral para toda a gente. A pessoa vai vendo qual é o indicador que dá para ele maior claridade. Então, muita gente usa só price action, muita gente usa a meia móvel de 200, outra gente usa a EMA de 9, e nós podemos ter 4 diferentes usos de meias móveis para o mesmo indicador, para o mesmo instrumento, ou para outro instrumento, ou para diferentes instrumentos. Nesse caso, eu vou usar aqui a libra, dólar, para eu mostrar agora o sistema do dobro cruzo. Dobro cruzo que usa 2 meias móveis. Esse sistema, eu abro, por exemplo, eu ponho uma meia móvel de 10 com um método simples, com o preço de fechamento, e como essa é a meia móvel rápida, eu ponho ela de cor vermelha, tá? Dou a aceitar. E eu vou usar o que é a meia móvel vou abrir outra que é, por exemplo, de 25, e eu vou pôr ela de cor azul, porque ela vai um pouquinho mais devagar, e dou a aceitar. Tá. Então, quando a vermelha cruza por em cima da azul, eu tenho um sinal de compra, e nesse momento eu começo a ter o que se chama uma alinhação alcista. Então, a indicação, o que é o conselho, o que é a instrução, é manter a posição aberta até que a linha vermelha cruze por debaixo da azul, ok? Então, nesse caso, na libra dólar, no gráfico semanal, eu teria aberto uma posição aqui e eu teria fechado ela, por exemplo, aqui. Ajuda também como um tipo de linha de tendência. O que quer dizer isso? Olha, eu posso usar como referente a linha azul para eu gestionar o meu par de perda, o que é o stop loss. Então, eu vou pondo o stop loss aqui embaixo, e enquanto o preço siga subindo e a linha vermelha não cruze por debaixo da linha azul, eu estou em território à alça. O que quer dizer isso? Minha zona de validação está por em cima da vermelha, está por em cima da azul, enquanto a linha vermelha não cruze por debaixo da azul, tá? A zona de invalidação é quando o preço cruza por debaixo da azul, que também é um preâmbulo do cruzamento da linha vermelha por debaixo da azul, tá? Então, se eu faço isso, eu posso blindar a posição, eu posso fazer que, como o preço já avançou para cima, então eu ponho o stop loss em 0. Isso é tirar o risco do mercado com suas próprias mãos. Você pode ter lucro
sem possibilidade de perda, porque você controla o risco de perda e põe o stop loss ao mesmo preço no que você abriu a posição, e com isso você blinda, você tem possibilidade de ganho, de lucro, mas você já não tem possibilidade de perda, tá? Agora, não só isso, sim, que o movimento continua, então você vai protegendo um mínimo de lucro, mínimo de lucro até que a vela fecha aqui embaixo. E você pode ter saído antes, você pode sair com essa vela, que já fechou do outro lado da sua, então já ativou o paro de perda com utilidade, com lucro, tá? E você pode fechar também ao momento que a vermelha cruza por debaixo da azul. Agora, nesse caso particular, quando a vermelha cruzou por debaixo da azul, dá o sinal para entrar em curto. E enquanto essa linha vermelha não cruze por em cima da azul, nós não temos ainda um claro sinal de saída. Pode ser por price action, com essa vela que fechou aqui e voltou, que é uma violinada, então eu posso sair. Eu posso sair com essa vela verde que fechou aqui por cima da vermelha, sim. Eu posso sair no momento que tenha outra vela verde que cruze por em cima da linha azul, ou eu posso esperar até que a linha vermelha cruze por cima da azul. Eu tenho dito que as meias móveis têm um certo retraso. Então, a confirmação é um pouco depois do que nós já podíamos ter visto por price action, seja, digamos, aqui, onde eu tenho essa vela vermelha, ou poderia ser aqui, que eu tenho essa violinada dessa vela verde aqui. Tá? A decisão de entrada e saída depende estritamente do protocolo de ação e reação de cada trader. Eu posso ter um protocolo de ação e reação que funciona para mim, mas não por isso quer dizer que funciona para toda a gente. O importante é que você saiba não só reconhecer qual vela ou qual indicador usar e qual é a reação que você vai ter. Nesse caso, temos o protocolo. Aqui, você entra em longo quando a linha vermelha cruza por em cima da azul e sai quando a linha vermelha cruza por debaixo da azul. Nesse caso, você tem o protocolo de entrada para uma posição em curto e ainda poderíamos esperar que isso pudesse descer ainda, ou por exemplo, ter outro intento de descer mais ainda, ou descer um pouco mais do que está nesse momento. Por quê? Porque não temos ainda a vermelha cruzando por em cima da azul. Então, mas o seu protocolo pode dizer, olha, se eu tenho uma vela verde com uma violinada, com a sombra grande embaixo, antes de que a linha vermelha cruze por em cima da azul, então eu posso ter já um sinal de saída, tá? Bom, entre todos as pessoas que fazem indicadores que baseiam suas decisões em base a meias móveis, tem debates, tem, digamos, ideias onde muitos trades podem dizer, olha, o sistema do dobro cruzo é bom, mas muitas vezes pudera dar falsas entradas ou falsas saídas quando
o mercado fica um pouco lateral. Então, o que eles aconselham é por uma meia móvel adicional. Aqui, nesse caso, eu posso pôr um modelo de uma meia móvel. Aqui, nesse caso, posso pôr Simple Moving Average DAISY 25. Aqui tem um que diz DAISY 60. E nós podemos ter uma terceira possibilidade usando 3 meias móveis. Aqui tem uma de 10, 60 e 100. Eu vou usar aqui 25, 10, 25 e vou usar um adicional que vou pôr de 50 de cor amarela. A de 50 é muito usada também, não? Por quê? Porque, olha, aqui eu posso dizer, olha, o preço baixou, mas depois subiu e a linha vermelha ficou cruzando, ficou em cima da linha azul. Então, eu poderia dizer, olha, esse é um sinal de saída. Mas eu posso ver que anteriormente o preço topou com a linha amarela de 50 períodos e foi para baixo. Então, isso me dá uma certeza, uma garantia adicional que vou no caminho correto. Então, aqui eu posso dizer, eu não entro em longo até que a vermelha e a azul cruzam por em cima da amarela, e aqui eu não entro em curto até que a linha vermelha e azul cruzem por embaixo da linha amarela. Isso pode ser uma outra estratégia. Então, isso é o que usam diferentes traders com diferentes combinações de períodos. Depende de qual combinação dá a maior claridade para você. Em outras palavras, qual é o melhor sistema de trading, o que funciona melhor para você. Você pode, então, provar na demo qual é o sistema de meias móveis que funciona melhor para você, para usá-lo já aprovado em uma conta real. RC Allen, que é um trader que faz também indicadores, ele usa uma combinação de 4, 9 e 18 nos períodos das diferentes meias móveis. Fica muito perto uma da outra. Esse é quase um sistema de trading mais adequado, possivelmente, para o scalping. Ok? Esse que eu mostrei aqui, você pode ver aqui, funciona direitinho no que é possivelmente esse gráfico semanal. Tá? Agora, o mais importante é que você use as variáveis que dêem maior claridade para você. Tem indicadores que usam 5 meias móveis, como a nuvem de Shimoku. Tem indicadores que usam 3 meias móveis, mas com diferentes fórmulas, o que é para as bandas de Bollinger. Tem indicadores que funcionam com 50 meias móveis. Então, depende da pessoa. Se trabalharmos com 50 meias móveis, pode ficar bastante complicado, não? Olha, qual tomo eu como certas, qual são configurações onde você precisa desenhar uma espécie de tela que cobra 5 meias móveis e outras 5 para usar 10, por exemplo, ou tem indicadores que se tem feito com 50 meias móveis, tá? O que eu estou mostrando aqui é o mais usado. É o sistema de um cruze, dobro cruze e triplo cruze, que é o que estamos vendo aqui, e também posso fazer um modelo, uma plantilha para eu colocar aqui a configuração que eu uso e
por exemplo, vou pôr essa daqui, 1,60, ficou... Esse está com velas muito pequenas, posso fazer elas um pouco mais grandes, e eu posso salvar o template com SMA de 10, 60 e 100, pergunta se vai reemplaçar o anterior, eu posso que sim, e já fica isso aqui configurado. Que quer dizer isso? Olha, aqui você tem uma tendência maravilhosa de baixa na libra, dólar, onde você pode entrar aqui em curto ou aqui onde você tem a doble confirmação, ok? E é isso. Você aproveita todo esse movimento. Você pode sair aqui na violinada, pode sair quando o preço cruza a vermelha, e aqui parece que a vermelha quer cruzar por em cima da azul, ou nós podemos esperar até que essas duas linhas cruzem por em cima da amarela para nós sair. Depende do tempo que nós deixamos para o mercado ter o ar, o espaço suficiente para, eventualmente, nós buscar ter um lucro maior. Nesse caso, quando tem uma violinada aqui, ou que é um padrão de piercing, que é dois violinadas, duas sombras longas na parte de baixo, está dizendo que isso é possivelmente um sinal para entrar em longo, e precisa, poderia ser também um sinal de fechamento de operação baixista para entrar em longo, onde aqui estamos tendo possivelmente uma pequena tendência em longo no que é o curto prazo, tá? Então, minha gente, eu vou pôr aqui no chat o meu nome. Eu sou o Carl Prass. Vocês podem encontrar no que é o LinkedIn, e a ideia, eu invito a gente a que veja os webinários que vou ter quinta-feira, às 7 da noite de São Paulo, que seriam às 10 da noite de Portugal. E isso para ver outra vez, dito em outras palavras, porque isso está gravado vivo, então eu não dou sempre o mesmo webinário, eu dou possivelmente outro material explicando as mesmas condições das meias móveis de um cruze, dobro cruze ou triplo cruze, para a próxima semana continuar com o que são as bandas de Bollinger, que é fascinante, e onde vamos ver que a meia móvel central das bandas de Bollinger é uma meia móvel simples de 20 períodos. Então, a do meio não é difícil de explicar. As superior e inferior estão configuradas com duas desviações standards, uma para cima e outra para baixo, com o qual a gente pode ver momentos de muito baixa volatilidade quando as meias móveis estão muito perto uma da outra, que é o fator de compressão, ou quando as meias móveis das bandas de Bollinger se abrem com a boca de jacaré. Isso que fala é de um aumento, uma explosão de volatilidade que pode ser aproveitada, e isso é o que vamos ver também próxima semana, tá? Minha gente, mando um forte abraço, muitas saudades para toda a gente que está vendo esse webinário, que também pode ser gravado na página da Iron Forex, para cada um de vocês nas suas belas cidades do Brasil e de Portugal e de outros países que falam português. Todas as bendições, tudo de bom trading, e vejo vocês na próxima quinta-feira, às 7 da noite de São Paulo, da noite de Lisboa, ou a próxima semana, nessa mesma hora da terça-feira da próxima semana. Ok? Tudo de bom, minha gente. Até logo. Tchau, tchau.